Olá, nós estamos no último vídeo da série sobre Jesus. Se você acompanhou os outros vídeos, nós começamos a falar que Jesus chegou na plenitude dos tempos, e na última mensagem nós falamos sobre o tema central de Jesus, que é o reino de Deus, ou como eu preferi chamar, o reinado de Deus. É óbvio que essa teoria não é minha, tem vários teólogos falando que o mais apropriado é reinado de Deus. E agora, neste último vídeo acerca de Jesus, eu gostaria de conversar com vocês o que significa ser um cristão, o que significa ser um súdito desse reino, o que significa pertencer ao exército do Deus vivo. Se você está com a sua Bíblia aí, eu vou ler Mateus capítulo 16, versículo 24. E o contexto aqui é que Jesus ele prediz a sua morte. E quando ele diz que ele precisa morrer, Pedro o interpela e o repreende. Ele chama Jesus no canto e fala: que isso? Morrer? Não, que isso? Você é o nosso rei. Né? Não, ele não fala exatamente essas coisas, mas ele dá uma bronca em Jesus. E aí Jesus dá aquela famosa frase, né? Aparta-se de mim, Satanás. E aí tem várias interpretações, e a maioria tudo torta sobre isso. Mas como não é esse texto, eu vou deixar você com uma pulga atrás da orelha qual seria a melhor interpretação para isso. E aí Jesus diz o seguinte no versículo 24 de Mateus 16. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho de Deus virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tem feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Se você acompanhou a outra mensagem, você ouviu dizendo que Jesus era o reino de Deus. Mas à medida que ele veio anunciar esse reino, e esse reino deu início na história com Jesus, mas ele não se completou, ele não se consumou. Então o reino está aqui, está atuante, mas ele não está completo, não está pleno. E é isso que Jesus está dizendo: quando o Filho do Homem vier com um reino, vier glorioso, o leão da tribo de Judá vier, ele vai recompensará todo o nosso trabalho. Mas qual é o nosso trabalho? Nós lemos no versículo 24, nós precisamos negar-nos, pegar a cruz e seguir. E é interessante porque nós perdemos algo fundamental que os primeiros cristãos tinham, que era o apelido de aqueles do caminho. Se você está com a sua Bíblia aí, abra Atos capítulo 9, versículo 2, para a gente ver como os discípulos eram chamados. Atos 9, 2. Vou começar do 1, né? E aí a gente já leu 2. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes carta para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, e esse caminho está com C maiúsculo, ou seja, os discípulos de Jesus era conhecido porque eles eram o povo do caminho, a turma do caminho. E Atos 24, 14, folhear um pouco a Bíblia aí, também vai falar acerca desse caminho. 24, 14 diz o seguinte: e dirigindo-se, a conspiração para matar Paulo. Aí já Paulo, no primeiro texto, Paulo é perseguidor,
perseguidor agora ele é o perseguido. E dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus disseram: juramos solenemente, sob maldição, que não comeremos nada enquanto não matar Paulo. Perdão, estou no 24. 24, 14. Eu li errado. 24, 14. Confesso-te, porém, que adoro a Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho. E no versículo 22, mais uma vez, só que aí não é Paulo já dizendo que ele é alguém do caminho, mas é Félix. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse, ou seja, os primeiros cristãos eram conhecidos como os do caminho. O que isso significa? Nós poderíamos voltar a Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele está mostrando um caminho. E André Chorak vai dizer que a palavra bem-aventurado ela deve ser traduzida por em marcha. Né? Eu gosto também da tradução que bem-aventurado é aquele que se aventura bem, ou seja, aquele que está a caminho, no caminho. Então vamos traduzir agora Salmo 1 dessa forma: em marcha ou no caminho, aqueles que não dão ouvidos aos escarnecedores, não se assentaram na roda dos zombadores, mas o seu prazer está na lei do Senhor. E nessa lei medita de noite, e será como árvore plantada junto à beira de água corrente. Se você já leu a mensagem nessa versão, a Bíblia, a mensagem vai dizer assim: é como a árvore replantada no Éden, cujos frutos dão no tempo certo. Olha que salmo maravilhoso. Já não é assim os ímpios, antes como a palha que o vento leva, ou a palha que o vento espalha. Os justos, os ímpios não prevalecerão no conselho dos justos, nem os ímpios no seu tribunal. Porque Deus conhece, Deus percebe, Deus se atenta ao caminho do justo, mas não conhece o caminho dos ímpios. Olha que maravilhoso! O nosso Deus é um Deus que está conosco no caminho, há caminho conosco. É um Deus que caminha junto. No Antigo Testamento, o maior prazer está na lei do Senhor. E no Novo Testamento, o nosso maior prazer está em receber a graça de ser chamados filhos de Deus através de Jesus de Nazaré. O Cristo, Ele nos deu nova vida, nova esperança, nova perspectiva para que sejamos seus discípulos, imitadores do Cristo, pequenos cristos, para que sejamos cristãos de fato, pessoas do caminho, pessoas que estão na trilha do reino dos céus, pessoas que marcham com a bandeira, e a bandeira não é de Israel, a bandeira é do reino de Deus. Nós somos os seguidores de Jesus, nós somos incumbidos, nós temos o privilégio de ser soldados desse general, desse rei que é Jesus. Jesus é o nosso rei, Jesus nos põe no caminho, Jesus caminha conosco no caminho, deixou seu Santo Espírito para que nós caminhássemos. Nós, enquanto passageiros e peregrinos nessa terra, temos que entender uma coisa: nós não somos desse mundo. Por isso, para qualquer pessoa não faz sentido se humilhar, mas no reino dos céus é o serviço que conta. No reino dos céus é nessa caminhada que eu vou encontrando as pessoas pelo caminho e ajudando, e sendo um enfermeiro, ajudando a curar as feridas, dando o ombro, ajudando as pessoas a caminharem. No caminho, o que vale é o serviço, o que vale é chegarmos juntos, não é chegar primeiro. O mundo quer que você se destaque, que você seja o melhor, que você alcance, que você isso, que você aquilo. Os coaches, nós amam esse tipo de mensagem, mas Jesus não. Jesus quer que cheguemos juntos, um ajudando os outros.
Ser seguidor do caminho significa não importa quem vai me oprimir, não importa quantas dificuldades terei no caminho, não importa quão difícil é esse caminho, não importa se no caminho eu passar pelo vale de trevas e mortes, eu não temerei mal algum, porque Jesus está conosco no caminho. Deus está conosco ao nosso lado, o Espírito Santo nos consola, o Espírito Santo nos conduz para que nós cheguemos a águas tranquilas. Nós somos seguidores do caminho, nós estamos no caminho, há caminho, e neste caminho nós precisamos socorrer todos aqueles que estão feridos, deixados à beira da sociedade. Todos aqueles que a sociedade diz: esse não serve para nada. Nós dizemos: serve, porque esse é um filho amado de Deus. Esse pode ser um filho amado de Deus. Esse pode ser um irmão. Venha cá, caminhe conosco. Venha para o caminho. Convido você, caminhe conosco. Venha para o caminho. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga Jesus. Vamos juntos, porque essa cruz vai ficando mais tranquila à medida que a gente vai ajudando uns aos outros. 3 perguntas para você refletir sobre essa vida em Jesus. A primeira pergunta é: o que significa caminhar com Jesus? Será que ficou claro para você? Converse aí, medite sobre isso, o que significa caminhar com Jesus. Número 2, o que você teve que negar? O que você teve que deixar de lado? Porque às vezes a gente recolhe as pessoas, mas muitas vezes a gente tem que deixar o meu eu, o meu ego, tudo, às vezes até um sonho egoísta, nós temos que deixar de lado. Por quê? Porque estar no caminho é mais importante. Então você teve que negar alguma coisa? E número 3, como está a sua caminhada? Olhando hoje, você é um discípulo de Jesus? Você está no caminho do reino? A caminho do reino? Que Deus te abençoe.